Boa tarde a todos. O PSD queria fazer aqui algumas perguntas ao PS no domínio desta recomendação da defesa de uma nova rede de casas de banho públicas ao serviço de Lisboa. Em primeiro lugar, esta recomendação está dividida em duas partes. Na primeira parte, Lisboa é pintada como uma cidade à beira do apocalipse por causa do turismo. E acaba essa primeira parte do PS, e gostávamos de ter esta explicação com a seguinte frase: uma resposta a este grave problema que afeta todos em Lisboa. Ficámos no PSD sem perceber se era o turismo, se era algum problema com as casas de banho, e não percebemos a relação entre turismo e problemas nas casas de banho. Gostávamos, em primeiro lugar, de perceber melhor esta questão. Depois, o PS fala aqui da questão da higiene das casas de banho, dizendo que seria necessário aumentar casas de banho em sítios de grande afluência, como mercados, terminais de transporte, parques, escolas e hospitais. Subscrevemos, até porque temos bem presente a ocasião em que a Câmara Municipal de Lisboa participou ativamente na instalação de uma loja do cidadão no mercado 31 de janeiro, por exemplo, sem tendo cuidado de aumentar as instalações sanitárias, e atualmente fazem filas dezenas de imigrantes, nomeadamente, desde madrugada, à porta do mercado para irem aos serviços da loja do cidadão, e quando as casas de banho abrem, esses cidadãos precipitam-se para as casas de banho, deixando-as num estado absolutamente miserável que muito prejudica o normal funcionamento do mercado 31 de janeiro. Portanto, o PSD, de uma forma completamente responsável, não pode senão acompanhar a necessidade de higiene das casas de banho. Mas esta questão, se quem viaja conhece isto, conhece o que se passa em Itália, França ou Alemanha, sabe que os problemas de higiene há duas modalidades, basicamente. Ou são públicas e não se paga nada e o estado de higiene é altamente deficitário, ou alguns países, aquilo que fizeram, e em Portugal também já aconteceu, mas lá está, não tínhamos turismo, e isto também acontece, e portanto, volto ao primeiro ponto, expliquem-nos melhor a relação entre turismo e estado das casas de banho, porque a outra possibilidade é pôr as pessoas a pagar. Pagam uma determinada verba, há um funcionário que limpa as casas de banho e, portanto, são as possibilidades. Mas o PSD começa a desconfiar que se calhar não era exatamente isso que o PS queria falar na recomendação, porque não se detém muito nas questões de higiene, mas pelo contrário, aqui nos pontos 2 e 3, começa, parece-nos a nós que de calçadeira, a enfiar o assunto que verdadeiramente os motivou, e que foi o problema das casas de banho mistas, ou seja, casas de banho abertas indiscriminadamente a homens e mulheres, e, enfim, géneros indeterminados e o que lhes queiram chamar. Casas de banho mistas, não binárias. No ponto 2, tenho o cuidado de dizer, e isto, atenção, que é altamente discutível atualmente, falam nos produtos de higiene menstrual, vá lá, dizem que só as mulheres é que menstruam, vá lá, porque, enfim, isto é uma questão altamente controversa. Vá lá, reconhecem-nos isso. Mas depois, no ponto 3, dizem claramente assegurar que as casas de banho público sejam acessíveis e inclusivas, depois adiante, independentemente do seu género e ultrapassando barreiras culturais. Aqui o que o PS está a dizer é que a Câmara Municipal de Lisboa deve fomentar e proporcionar casas de banho mistas. Relativamente a isto, o PSD tem uma posição de princípio muito firme e que é de entender que os direitos das mulheres devem ser protegidos acima de qualquer outra coisa. As mulheres só se sentem protegidas se tiverem, as mulheres de qualquer idade, e por maioria de razão, as mais pequenas, as mais jovens, só se sentem protegidas numa área que seja apenas frequentada por mulheres. Todas as jovens raparigas não se sentem, as mais maduras, as mais velhas também, mas enfim, têm outra experiência de vida, mas nenhuma menina ou mulher se gosta de sentir exposta no mesmo espaço
onde está numa situação de solidão e fragilidade, com homens na idade madura, enfim, que possam ter outros propósitos que não aquele a que se destinam às casas de banho. Para o PSD não existe qualquer dúvida de que não é uma questão de barreira cultural. É o respeito e a defesa dos direitos das mulheres que exigem que as casas de banho continuem a ser separadas. É em nome dos direitos das mulheres que a questão que se coloca aqui é que no dia em que forçarem as mulheres a conviver no mesmo espaço com homens, aquilo que lhes estão a dizer é que a rua não é um espaço seguro para elas. Aquilo que lhes estão a dizer é, se querem fazer as vossas necessidades fisiológicas em paz, façam-nas em casa, porque a rua não é sítio para vocês. E isto é uma forma de cercear a nossa liberdade de ação e de movimentos, sob a capa do maior progressismo. Este é o maior ataque de sempre aos direitos das mulheres. E pelo PSD isto não passará.